Olá, meu nome é Ivanésia, você está no canal Viver o Propósito. Aqui falo sobre propósito de vida, amor e esperança. Na Bíblia tem uma passagem em Salmo 128 que diz: Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quando a gente é criança, a gente geralmente tem aquele sonho, né? Eu vou ser, quando eu crescer, eu vou ser... E também as pessoas perguntam isso pra gente, né? Quando a gente é criança, o que é que você quer ser quando crescer? E a gente responde: quero ser médico, quero ser modelo. Geralmente criança adora, né? Modelo, cantor. Outros falam: quero ser professor e assim por diante. Na verdade, cada um idealiza uma profissão e a profissão, todas as profissões são para servir o próximo. E quando a gente cresce, alguns conseguem, né? Seguir aquela carreira que pensou em lá quando criança. Na verdade, era só um pensamento mesmo, porque não tem ainda aquela ideia, né, de como será. É só uma idealização. E outros acabam tomando outro caminho, uma outra profissão, trabalhando uma outra coisa. E todas as profissões, todos os trabalhos, elas são para servir as pessoas. É esse o objetivo. Eu cresci no meu ambiente assim, de infância, já vendo a minha família trabalhar. Minha mãe, ela trabalhava na roça. Eu lembro que eu e minha avó, eu pequenininha, ia levar comida para minha mãe lá na roça. E sozinha, ela só ficava sozinha lá na roça, sabe? Às vezes eu ficava até preocupada com a minha mãe, porque eu olhava assim para aquele matagal, minha mãe lá dentro daquela roça, daquele matagal sozinha, trabalhando, ficava preocupada, sabe? Com a segurança dela. Mesmo sendo criança e ninguém falando nada disso para mim, porque naquela época também a gente não tinha televisão, algumas pessoas tinham, a maioria dos vizinhos tinha rádio em casa, nós não tínhamos. E era assim que o pessoal ouvia as notícias pelo rádio, mas a maioria não tinha televisão. Mas eu já desde pequena, eu já tinha essa preocupação, sabe, com a minha mãe. Mas eu fui crescendo naquele ambiente assim, de trabalho. Então, minha mãe já, desde criança, minha mãe desde os 7 anos, ela já começou a trabalhar na roça para ajudar o meu avô, né? Tiveram muitos filhos, meus avós. E sabe, né, que naquela época que a pessoa tinha família tinha muitos filhos, então os demais iam trabalhando também para o sustento da casa. E eu lembro que, só um pouquinho mais para frente, e eu já estava com uns 10 anos mais ou menos, e eu sempre vendo aquele movimento de trabalho, e eu lembro que tinha uma vizinha nossa, e aí a gente já estava morando aqui, já no estado de São Paulo. E tinha uma vizinha nossa que ela tinha há pouco tempo tido um bebezinho. E a minha colega, que era também minha vizinha, ela ia para lá ajudar essa pessoa, né, essa vizinha, e lavava uma louça, lavava as fraldas do bebê. Naquele tempo ainda usava fralda de pano, não tinha fralda descartável, não. Então, eu ficava vendo aquele movimento, embora, né, a minha mãe, quando ela saía para trabalhar, ela sempre deixava as tarefas para eu fazer, coisas que eu podia fazer, né, que uma criança podia fazer. E eu fazia. Mas eu via a minha colega indo ajudar essa vizinha, e eu sabia também que essa vizinha dava um dinheirinho para ela, né, de recompensa pela ajuda que ela prestava. E eu também fiquei interessada em ganhar um dinheirinho, né? Trabalhar. E às vezes eu ia lá ajudar essa minha amiga. Mas assim, a vizinha tinha combinado com ela. Então era para ela que ela dava um dinheirinho. Então, mesmo que eu ajudasse em alguma coisa, mas eu não ganhava nada não. E isso até deixava assim, frustrada, né? Criança, imagina. Queria já trabalhar naquela época e ganhar um troquinho. E aí o que aconteceu? A minha mãe ficou sabendo. Minha outra vizinha contou para minha mãe: olha, a Ivanésia está indo lá na casa de fulana e tá fazendo alguma coisa. Então a minha mãe proibiu, não deixou ir mais. Então já teve essa parte aí desse já
esse bloqueio. Então, eu fiquei só em casa mesmo, fazia as coisas que ela determinava, ia para a escola, fazia... Nunca minha mãe precisou mandar eu fazer lição de casa, mandar eu estudar. Eu mesma que fazia, sabe? Eu chegava da escola, eu já sabia que eu tinha que fazer lição, que no outro dia eu tinha que entregar aquela lição de casa para a professora. E eu fazia a minha lição, ia brincar, cuidava das coisinhas que ela, né, deixava para fazer. Eu, mesmo sendo criança, eu era muito responsável. Naquela época também não tinha tanta violência que tem hoje. Então, eu morava em um bairro, e a minha escola era num outro bairro, e eu ia estudar, eu atravessava sozinha, de um bairro para outro, passava a avenida, tudo. Minha mãe tinha me orientado como atravessar a avenida, e eu ia para a escola, então esses eram os meus afazeres, né? Minhas obrigações. Chegou a minha parte da adolescência, continuei a estudar. E na época, meu pai e minha mãe não queriam que eu... Imagina só, olha como que é, né? A minha mãe, ela trabalhava desde criança, na roça. Só que quando eu, comigo, né, já estava adolescente, mocinha, ela não queria que eu trabalhasse fora, ela queria que eu terminasse os meus estudos, no caso, né, terminar o ensino médio. E eu sei que esse zelo foi um zelo dela, uma parte boa, né, porque acho que ela imaginou que ela não pôde estudar, porque a minha mãe, ela fez até a quarta série. E aí o meu avô tirou, né, da escola, falou que não precisava estudar, menina, mulher, não precisava, né, estudar. Então tinha que ir para a roça para trabalhar. E talvez, né, ela tenha pensado isso para mim, né, porque já que eu não pude estudar, né, minha filha vai estudar. E então ela falou, não vai trabalhar agora não. Termina o ensino médio e depois volta a trabalhar. Aí, gente, desculpa, tá? É o telefone aqui tocando. E só que foi ruim. Em parte foi muito ruim. Por quê? Quando eu terminei o ensino médio, eu aí comecei a procurar emprego. E a carteira branca, e ninguém queria dar oportunidade. A carteira branca não queria dar oportunidade. Por quê? Porque não tinha experiência, né? E ficou assim, fiz muitas fichas. Aqui também a gente fazia fichas, não tinha. As coisas, olha, as coisas evoluíram bastante. Então a gente fazia ficha mesmo, a gente ia atrás do emprego, fazia ficha, mas carteira branca não era chamada, não. E foi quando então eu comecei a vender produtos de catálogo, porque eu queria ter o meu dinheiro, né? Então eu comecei a vender esses. Gente, tudo quanto era catálogo, tinha uma distribuidora próxima à minha casa. E lá ela tinha várias revistas. Era revista de louça, revista de cosmético. E eu pegava todas aquelas revistas e saía para vender, para ganhar um dinheirinho. E Deus muito me abençoou com aquele trabalho. E chegou o momento, né, que eu casei e fiz um curso, mas eu não prossegui, porque eu casei e logo em seguida, uns 2 meses assim para frente, eu já engravidei. E naquela época, minha mãe continuava trabalhando em 2 empregos. Aí ela já trabalhava, ela já tinha um curso de enfermagem, então ela trabalhava em 2 empregos. Trabalhava 12 horas em um hospital, 12 horas em outro. E eu não quis, logo engravidei, e eu não queria deixar a minha filha na creche. Assim, eu tinha segurança em deixar com a minha mãe, mas como a minha mãe, né, tinha esses 2 empregos, então eu não queria deixar minha filha na creche. E eu fiquei cuidando dela, né? Na época, o salário que o meu esposo ganhava na empresa que ele trabalhava era suficiente para as despesas do nosso lar. Então, mas mesmo assim, eu continuava vendendo. Eu ficava em casa, cuidando da casa, cuidando da minha filha, cuidando do meu esposo, mas eu continuava vendendo minhas coisas. E ali, daquelas coisas que eu vendia, eu tirava o que eu precisava para mim,
comprava o que eu precisava para mim, para minha filha, e ajudava também em casa. Então, era, sabe, eu ia levando. E até que chegou já um momento que a minha filha ela já tinha crescido, já estava grandinha já, e eu tomei uma decisão. Sabe, de repente me deu aquele estalo assim. Falei, nossa, eu estou há mais de 20 anos fora da escola. Aí eu acho que eu vou testar meus conhecimentos. Me deu vontade de voltar a estudar, sabe? Eu vou testar meus conhecimentos. Eu vou prestar o vestibular e eu não vou estudar pro vestibular. Eu não vou. Eu vou prestar o vestibular e vou ver como que vai ser. Vai ser só para testar os meus conhecimentos, porque esse tanto de tempo fora da escola, sem estudar mais, vou ver como que vai estar a minha memória, né? O que eu aprendi mesmo. E assim fiz. Eu prestei o vestibular e, para minha surpresa, eu passei. E eu passei até numa boa colocação, porque eu passei na faculdade em sexto lugar e para o curso em quinto. Então eu passei, só que aí pronto. Eu passei e falei, nossa, agora eu quero fazer o curso. Quero fazer o curso. Eu tinha passado. E aí comecei a fazer o curso, né? E Deus muito me abençoou, concluí. Foi uma experiência assim nova para mim e gratificante também. E logo após aquele curso eu comecei a trabalhar. Eu prestei um processo seletivo e passei também. E comecei a trabalhar. E deixa eu ver, mais uns 2 anos, acho que uns 2 anos para frente saiu um concurso público. E eu prestei também aquele concurso público. Na verdade, saiu dois. Um pela prefeitura e um pelo estado. E a prefeitura. E assim, eu tava trabalhando durante todo o dia, então não era muito corrida, não tinha tempo para estudar. Mas como eu tinha terminado a faculdade, o conhecimento estava bem fresquinho na cabeça. E eu prestei os dois concursos, né? Me inscrevi para os dois concursos. E o da prefeitura, eu lembro que eu fui fazer a prova, nossa, não tinha estudado, de jeito nenhum, sabe? Porque a minha cabeça estava muito cansada do trabalho. E eu fiz a prova objetiva, passei. E quando chegou na prova dissertativa, eu fiquei por um ponto. Aí o pessoal falou, recorre. Eu falei, não vou recorrer não. Deixa pra lá, não vai recorrer não. Mesmo porque eu não tinha estudado e assim, eu respondi o que eu sabia, sabe? Eu não tinha estudado, mas eu tinha pouco tempo que eu tinha saído da faculdade, então estava bem fresquinho mesmo na minha cabeça o conhecimento. Mas aí eu fiquei por um ponto, falei, não vou recorrer não, deixa pra lá. E eu fiz também, no mesmo ano, do estado. E passei também, do estado passei, aí eu passei tudo. Objetiva, dissertativa. E depois comecei a assumir o meu trabalho, que foi bem gratificante. Por quê? Lá atrás, bem lá atrás, eu tinha esse sonho de fazer esse curso, ainda na adolescência. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente é adolescente, a gente ainda não tem aquelas ideias formadas, a gente ainda não sabe bem direito, né, o que a gente quer da vida. Eu, na época, estava pensando em fazer aquele curso. Aí eu lembro que meu pai havia falado para mim, não faz isso não vale a pena você fazer esse curso. Faz outra coisa. E, sabe, e acabei ficando desestimulada e não fiz. Aí por esse fator do meu pai ter me desestimulado e também eu não queria deixar também as amizades que eu tinha naquela escola, porque esse outro curso que eu iria fazer, eu tinha que sair da escola que eu estudava e ir para outra escola. Então, eu acabei fazendo ensino médio mesmo, na minha escola, e não fiz. Mas aí ficou aquele sonho na minha cabeça de fazer aquele curso, porque quando criança, eu já pensava em fazer. Quando falava assim, o que você quer ser? Eu já falava o que eu queria ser, no que eu queria trabalhar.
Então, chegou, quando eu fiz esse vestibular, eu falei, então agora eu vou fazer, né, esse curso que eu quis. Então, chegou o momento do concurso, passei, fui chamada, passei no exame médico, tudo, né, Deus preparou e eu passei em tudo, fui chamada. Aí, gente, não era bem tudo assim, embora eu gosto do que eu faço, mas eu confesso, não era tudo aquilo que eu idealizava, sabe? Que eu imaginava que seria. Foi muito sofrimento e muito choro até hoje. Pela desvalorização, embora a gente também tenha o reconhecimento, né, de alguns, mas pelos superiores é bem desvalorizado. Então isso é muito triste, muito triste. Mas vamos levando, né? Tive burnout, sobrecarga de trabalho e o dia a dia que é bem difícil da minha área, da minha profissão. Tive burnout, fiquei muito mal, mas voltei. Voltei porque estive afastada, peguei licença médica e resolvi voltar ao trabalho. Por quê? Gente, eu não sei quem aqui já passou em perícia médica, mas é muito desgastante. Você já está enferma, e você ainda é tratada assim, não vou dizer por todos os profissionais que estão lá, né, mas por alguns. Você é tratada com desdém, subestimam a sua dor, subestimam o seu estado de saúde. Então isso é muito triste, muito triste. Então eu acabei optando por voltar ao meu trabalho, mesmo a minha médica tinha dado alta, mas eu voltei. Falei, não, vou continuar e vou ver, né, até quando que vai dar. A gente também não pode, é claro, se eu ver que não tenho condições mais de ficar nessa profissão, sim, eu vou parar e vou procurar um outro trabalho, uma outra coisa. Mas a gente ainda fica naquela esperança, né? Ah, vai melhorar, vamos ver. Vamos ver se o ano que vem melhora. E a gente vai levando dessa forma. Mas eu queria falar para vocês, então, a respeito dessa parte da essência do trabalho. A gente tem o nosso sustento, que a gente precisa, e é muito gratificante, mas é o servir. Todo trabalho é o servir, né? O servir o próximo. E isso é mais gratificante ainda. Então é pedir a Deus para nos dar força. Tá difícil de passar. Muitas vezes está. Vamos pedir força, né? É o que eu tenho feito. Tenho pedido força para Deus. Oro e apresento o meu trabalho nas mãos de Deus, para Deus abençoar o fruto do meu trabalho, abençoar quem recebe o meu trabalho, para que a gente tenha força, né, para continuar a nossa luta, porque é digno. Tem um autor, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, porque é japonês, mas se não tiver certo, vocês relevem. É Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Então ele fala que o trabalho ele é a essência da contribuição para os outros. E é isso mesmo, né? Então, esse foi um bate-papo que eu queria ter hoje com vocês, né? Falar sobre essa parte do trabalho, porque às vezes a gente fica tão assim desanimada em algumas circunstâncias, né? A gente fica bem desanimada. Mas também aquele ponto da alegria, que é servir. Quando a gente lembra que o nosso trabalho é para servir o próximo,
que alguém está se beneficiando com o nosso trabalho e muitos reconhecem esse nosso trabalho, isso é muito gratificante mesmo. Então, eu não sei como que é o trabalho de vocês, se vocês quiserem comentar, deixar aí embaixo nos comentários, a história de vida de vocês, algum fato, fiquem à vontade para comentar. Vou encerrando por aqui esse vídeo e logo logo a gente retorna com o próximo. Se vocês gostaram desse bate-papo, eu gostei de estar aqui com vocês. Então, se quiserem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Afinal, vai chegar mais próximo de outras pessoas. Um abraço e até mais.